Deus é bom e tem um bom plano. Olá, caros amigos e amigas. Nessa oportunidade gostaria de propor essa reflexão, mas não é para ser uma reflexão superficial. Pelo contrário, o propósito é realmente analisar sobre o sofrimento, as aflições, as decepções que homens e mulheres nessa terra passam. Na realidade, quando analisamos o testemunho das Sagradas Escrituras, vemos exemplo de várias pessoas que questionaram a Deus do porquê estavam passando por certas situações em sua vida. O exemplo mais destacado, impactante sobre esse tema do sofrimento é justamente o do patriarca Jó. Mas a Escritura tem várias passagens, vários momentos de servos de Deus, homens e mulheres consagradas, que questionaram a Deus. Nós temos o caso até mesmo do próprio profeta Elias, homem impetuoso, homem muito corajoso e que, no entanto, diante de certas circunstâncias que a vida lhe trouxe, ele se abateu. Então temos nos Salmos, por exemplo, várias passagens de perguntas a Deus. É o caso, por exemplo, que está registrado no capítulo 13, os versos 1 a 6. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando constarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O salmista, ele não desconsidera as suas incertezas, questionamentos, dúvidas, e nem é rechaçado por Deus por conta delas. Mas, apesar de toda a circunstância, ele mantinha a sua confiança na bondade e na misericórdia de Deus. Esse é um ponto importante. Ele não tinha todas as respostas, não compreendia tudo, mas procurava ainda acreditar na providência divina. Esse será um ponto que vamos detalhar. Em Abacuque, o profeta, então, no capítulo 3, verso 17 e 18, declara: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como se alegrar, exultar, regozijar-se diante, então, do sofrimento, da adversidade no seu grau mais intenso. Aqui, então, nós vemos várias situações em que não deveriam nos separar, nada nos deve separar do amor de Deus. Paulo destaca sobre isso. Mas ainda o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 12, declara: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não é o estranho, é o normal, que venha a ardente prova. Haverá a situação de tentações sobrevirem sobre nós, mas mesmo assim poderemos, através de passar por essas tentações, aflições, calamidades e se fortalecer diante delas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, Paulo nos declara: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Apesar dessa ordem de em tudo dar graças, é muito fácil falar, mas praticar isso não é tão simples. Em Romanos, no capítulo 8, os versos 24 a 28, Paulo também desenvolve um raciocínio interessante. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Devemos ler todas essas passagens e, no entanto, reconhecer
que não é fácil colocar isso em prática. É muito fácil ler, entender o conceito, mas aqui está nos falando então que a esperança não é algo que se vê. É algo então que você está no aguardo pacientemente para então receber a recompensa, aquele galardão. Então uma pessoa ela se esforça no seu trabalho para por fim angariar recursos através daquele esforço. Ela está aguardando aquele resultado final realmente. Mas o que fazer durante o processo, antes que venha essa recompensa? Será que a pessoa deve tornar aquele trabalho mais angustiante, excruciante? Ou ela pode tirar bom proveito desses momentos também e chegar ao final daquela trajetória em melhor condição e mais fortalecido para os desafios que virão adiante? Então são essas reflexões que devemos fazer e pensar aqui no que o apóstolo Paulo nos fala sobre o papel do Espírito Santo em nossa mente, em nossa consciência e extraindo de melhor o que tem de melhor em nós. Nós sabemos que o nosso coração, ele é inclinado para o mal, inclinado para o pecado. Ele não está bem disposto em fazer a vontade de Deus, fazer o bem, fazer o que é certo, direito, verdadeiro. Mas, no entanto, é possível sim, através da intercessão do Espírito Santo em nossos corações, que possamos produzir sim boas obras, através então desse auxílio divino, a graça implantada em nosso coração. Notamos então que no verso final diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma ideia muito semelhante ao que lemos anteriormente. Em tudo, dai graças. Mas diante disso, é muito fácil nós animarmos uma pessoa de maneira superficial, falando tais palavras, tais textos, e acharmos que cumprimos o nosso objetivo para uma pessoa que está enlutada, uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que está cansada da vida, das tribulações que sobrevieram sobre ela, sobre seus familiares, amigos. Portanto, quando nós vemos na realidade esses fatos acontecerem, devemos muitas vezes chorar junto com essas pessoas, sofrer junto com elas. E não basta respostas prontas, porque existe um campo muito grande, desconhecido de nós, que devemos reconhecer que não compreendemos muitas coisas. Mas gostaria de propor ainda um pouco mais de reflexão nessa oportunidade, agora trazendo algumas passagens de diversos livros. A primeira, então, nos diz assim: a águia dos Alpes é algumas vezes derrubada pela tempestade nos estreitos desfiladeiros das montanhas. A essa poderosa ave das florestas rodeiam nuvens tempestuosas, cujas negras massas a separam dos píncaros batidos de sol em que ela estabeleceu o lar. Parecem infrutíferos seus esforços para escapar. Bate aqui e acolá, açoitando o ar com as fortes asas e despertando com seus guinchos ecos nas montanhas. Finalmente, com uma nota de triunfo, arremessa-se para cima e, cortando as nuvens, de novo se acha na clara luz solar, com a escuridão e tempestade muito abaixo. Igualmente, nos podemos achar rodeados de dificuldades, desânimo e trevas. Cercam-nos falsidade, calamidades e injustiças. Há nuvens que não podemos dissipar. Batemo-nos em vão com as circunstâncias. Há um meio de salvamento, é apenas um. Cerração e neblina cercam a terra. Para além das nuvens resplandece a luz de Deus. Para a luz de sua presença podemos ascender com as asas da fé. Aqui nos é trazida a importância da fé, através dessa bela ilustração da águia dos Alpes. Mas o que é fé? Muitos reduzem a fé a um mero assentimento, uma mera crença intelectual. E dessa maneira reduzem drasticamente o sentido que realmente a palavra fé quer nos trazer. Fé é confiança, é fidelidade para com Deus. De fato, semelhante ao que lemos sobre a esperança, e há uma correlação muito grande, essa crença, mas não só crença, mas essa confiança implícita na providência divina. Isso deve caber a nós. Esta fé que nos faz sair dessas dificuldades, desânimos, trevas. A águia diante daquele vento parece que todo esforço, toda batida de asa vai ser infrutífera, mas ela continua e continua até realmente conseguir romper com essa barreira e avançar.
e ela alcança então a vitória. Mas aqui nós vemos que diante das circunstâncias, quando batemos uma vez e outra e falamos, vou desistir, já tentei o suficiente. Será que tentou mesmo? A vitória ela é alcançada através das dificuldades. Certamente nessa vida não haverão vitórias fáceis. Mas o que acontece nesse cenário? Acontece o desfrute depois de ter alcançado essa vitória. É algo então que trará ânimo para o próximo desafio. Sim, haverá outro. Deste lado da eternidade, teremos uma barreira após a outra para ser derrubada, transposta, mas não devemos desanimar, porque como já lemos anteriormente, não estamos abandonados ao léu. Não fomos abandonados por um Deus Criador, mas temos solicitude total da parte de Deus. Temos aqui então nessa parte, essa análise, como falamos, da fé. Mas indo mais adiante sobre todo esse propósito, em outra passagem nos é dito o seguinte: temos aprendido, no meio de sombrias providências, que não é sábio seguir a própria vontade ou caminho, e não considerar e refletir sobre a fidelidade divina. Aflições são frequentemente misericórdias disfarçadas. Não sabemos o que seríamos sem elas. Quando Deus, em sua misteriosa providência, impede todos nossos acariciados planos e recebemos tristeza no lugar de alegria, devemos nos curvar em submissão e dizer: seja feita a tua vontade, ó Deus. Precisamos alimentar uma calma e devota confiança naquele que nos ama e que deu sua vida por nós. Deus já revelou muito amor pela raça humana, caída, perdida, rebelde. Quando éramos inimigos de Deus, Ele veio e morreu por nós, nos resgatou sem querermos, sem termos apelado por isso. Ele deu o primeiro passo e nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. O seu amor nos atrai, a sua santidade deve nos atrair também. Vemos aqui que diante da providência divina, sabemos que nem sempre a nossa vontade, o nosso querer deve prevalecer. Devemos acreditar o quê? Na fidelidade divina. A fé, a confiança que falamos, é cremos que Deus é fiel. Ele não é duas caras, Ele não fala uma coisa para nós e age de outra forma. Ele então mostra a sua justiça, a sua fidelidade a nós e Ele nos desafia a provar, inclusive. Provai e vede que o Senhor é bom. Portanto, aqui uma frase que é memorável realmente nesse texto diz: aflições são frequentemente misericórdias disfarçadas. Quer dizer que toda aflição tem esse propósito e foi designada por Deus? Não. Existem dificuldades, aflições que nós nos colocamos nesse terreno sem necessidade alguma. Nos afligimos à toa, sem ser esse o propósito de Deus. Mas Deus, Ele é especialista, mesmo nesses casos, em reverter ainda essas dificuldades em bênçãos para as nossas vidas. Mas frequentemente, aflições são sim misericórdias disfarçadas e não sabemos o que seríamos sem elas. Do que está falando aqui? Do desenvolvimento de um caráter resistente, forte. Então Deus, prevendo certas coisas futuras, Ele muitas vezes nos prepara antes para tais coisas. Mas se nós falhamos numa prova que é enviada, certamente será mais amarga a próxima. Se mesmo assim não aprendermos com essa, outro gole amargo teremos que sofrer, e assim sucessivamente. Mas possamos aprender diante dessa misteriosa providência o propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós, tenhamos certeza disso. Ele faz um chamado a cada um de nós para desempenharmos um papel. Todos receberam um talento ao menos. Outra passagem nos diz: devemos prosseguir como se a cada oração que enviamos ao trono de Deus ouvíssemos a resposta daquele cujas promessas nunca falham. Mesmo quando deprimidos pela tristeza, é nosso privilégio entoarmos melodias a Deus no coração. Quando assim fizermos, a cerração e as nuvens se dissiparão e passaremos da sombra e das trevas para a clara luz solar de sua presença. Vejamos que aquele ditado, quem canta os males espanta, tem muito de verdade.
Diante das circunstâncias da vida que nos tornam tristes, deprimidos, podemos nos levantar diante daquela situação e louvar a Deus. Aqui vemos que devemos prosseguir nessa trajetória, nessa jornada, como se a cada oração que enviamos ao trono de Deus, ouvíssemos a resposta daquele cujas promessas nunca falham. Onde está a base da nossa certeza? Nas promessas que Ele nos deu. Portanto, podemos sim nos sentir deprimidos, tristes, é natural e deve ser passado esses momentos de maneira clara, mas não permanecer neles também. É importante sofrer, se entristecer, chorar no momento que deve isso acontecer. Mas nós temos um Deus no céu que nos fará sair desses sentimentos e que realmente teremos o privilégio de usar de toda a ferramenta, de todo auxílio diante de nós. Nós não vamos deixar de lado. Os louvores, os cânticos a Deus é um meio de suavizar essa trajetória aqui, nessa terra. A amizade é uma outra forma de sermos amparados e não devemos afugentar os nossos amigos de perto de nós nesses momentos. Os nossos irmãos de fé, devemos então ter apreço por eles e devemos entender que nós não somos os únicos na face da terra que estão sofrendo. Muitas vezes, quando pegamos nossos problemas, guardamos eles por um momento e vamos ao encontro do próximo para auxiliá-lo, para tirá-lo de uma dificuldade, somos fortalecidos. Em outra passagem, nos fala esperar em Deus, nele confiar e descansar em suas promessas. Quer vos sintais contentes, quer não. Uma boa emoção não é prova de serdes filhos de Deus, nem os sentimentos inquietos, perturbados, desconcertantes são indício de que não o sois. Ide às Escrituras e pegai inteligentemente a Deus em sua palavra, cumpri as condições e crede que ele vos aceitará por filhos. Não sejais incrédulos, mas crentes. Não é uma questão de sentimento, mas de princípios que regem a nossa vida e que nos fazem ter essa confiança em Deus. Aqui nos fala então que uma boa emoção não pode nos levar ao engano de agora sentirmos que somos aprovados por Deus simplesmente pela boa emoção. Assim como os sentimentos inquietos, perturbados, desconcertantes, eles não são o quê? Indício de que somos desaprovados por Deus. O sentimento é algo realmente passageiro, fugaz e que não serve de base, mas devemos confiar, descansar naquele que concedeu para nós inumeráveis promessas. Nós podemos ir até a palavra de Deus e tomar para a nossa situação as promessas divinas. Em outra passagem, muitos dos que estão buscando santidade de coração e pureza de vida parecem perplexos e desanimados, estão constantemente olhando para si mesmos e lamentando sua falta de fé, e porque não têm fé, julgam que não podem buscar a bênção de Deus. Essas pessoas pensam que o sentimento seja fé, olham por cima da simplicidade da verdadeira fé e assim trazem grandes trevas sobre sua vida. Deveriam volver a mente de si mesmas para repousá-la na misericórdia e bondade de Deus e recordar suas promessas, e então simplesmente crer que Ele cumprirá a sua palavra. Não é em nossa fé que devemos confiar, porém nas promessas de Deus. Creio que esse texto ficou muito claro para nós entendermos que a base da nossa confiança não está na habilidade nossa de produzirmos uma fé vigorosa. A nossa fé, frequentemente, ela é afetada diante das circunstâncias, mas, ainda que um pouco de fé, ela pode ser o suficiente para irmos adiante. É bem verdade que aquele que se exercita em boas obras, ele fortalecerá a sua fé. Do contrário, ela minguará e pode até ser extinta realmente. Nós vemos que não devemos olhar para nós mesmos, não podemos olhar para os nossos méritos de maneira alguma, mas a fé que nós depositamos é em Deus. Ele é fiel, nós não temos nada do que nos orgulharmos.
Deus é o autor e consumador da nossa fé. Do início ao fim, na trajetória para a salvação, encontramos então o auxílio divino. Devemos cooperar e corresponder à graça divina, mas do início ao fim contamos com o auxílio do alto. Por fim, uma última passagem. Na experiência de todos surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento. Dias em que só predomina a tristeza. E é difícil crer que Deus é ainda o bondoso benfeitor de seus filhos na terra. Dias em que o dissabor mortifica a alma, de maneira que a morte pareça preferível à vida. É então que muitos perdem sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida, ao cativeiro da incredulidade. Pudéssemos, em tais ocasiões, discernir com intuição espiritual o significado das providências de Deus, veríamos anjos procurando salvar-nos de nós mesmos, esforçando-se por firmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos, e nova fé, nova vida jorrariam para dentro do ser. Na experiência de todos, surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento. Não estamos falando da experiência do incrédulo, não estamos falando do crente carnal, do cristão fraco, mas na experiência de todos surgem ocasiões de desencorajamento, de ficarmos nessa situação de desapontamento diante de uma condição que parece para nós inexplicável. Nesses momentos pode vir como uma inundação sobre nós a tristeza. Aqui nos fala que nesses momentos é difícil crer que Deus é o quê? Bom. A proposta dessa reflexão foi o quê? Que Deus é bom. Só que mais do que isso, mais do que anunciar esse atributo dentro de tantos, que Deus é amor, que Deus é santo, que Deus é belo, que Deus é verdadeiro, que Deus então é bom, mas que Ele tem um bom plano. Ele desenvolveu um plano que chamamos do plano da redenção, um plano de resgate do ser humano que foi alienado do Criador, foi alienado do céu e agora ele buscou um outro caminho que se provou enganoso e terrível. Diante disso tudo, diante das provações, das aflições, é difícil crer muitas vezes que Deus ainda é esse bondoso benfeitor de seus filhos na terra. Somos considerados seus filhos. Mas muitas vezes vem a dúvida diante disso tudo. A dúvida, a incredulidade nos aprisiona. Mas aqui nos fala que se nós tivéssemos um pouco mais de intuição espiritual, se nós abríssemos os olhos espirituais, semelhante àquela experiência então que encontramos no Antigo Testamento, de que parecia um exército imenso de inimigos, mas o exército de anjos celestiais em proteção era uma soma muito superior. Portanto, aqui nos fala que veríamos anjos procurando salvar-nos de nós mesmos, esforçando-se por firmar nossos pés. Se nós parássemos para pensar, refletir um pouco mais sobre o papel, então, do ministério dos anjos. Eles são enviados em favor daqueles que querem alcançar a salvação. Deus tem recursos de grandiosidade tremenda, mas muitas vezes amesquinhamos nossos pensamentos apenas naquilo que estamos vendo, naquilo que estamos sentindo e não usamos de discernimento espiritual. Falta-nos o colírio, falta-nos a unção do Espírito Santo, mas Ele está diante de nós. Ele está agindo continuamente em nossa mente, em nossa consciência. Podemos assim ter um pouco de noção de que não estamos abandonados e solitários nesta vida. Mas eu gostaria de ir além. Além de Deus e os seus anjos, que estão em nosso favor, frequentemente ignoramos o raio da nossa influência sobre as pessoas. A influência seja para o mal ou para o bem que desempenhamos sobre todos. Frequentemente, não imaginamos tantas e tantas pessoas que oram por nós,
Pessoas, então, que podemos achar que estão indiferentes, pessoas que, olha, não lembram de mim de forma alguma, eu sou alguém ignorado e abandonado por todo ser humano. Ainda que isso fosse verdade, ainda haveria todo o céu em seu favor, mas a realidade é que, de fato, todas as pessoas que entramos em contato, deixamos a nossa marca, a nossa impressão sobre essas pessoas em maior ou menor grau. De alguma forma, afetamos a vida dessa pessoa, assim como as pessoas afetam a nossa vida igualmente. Possamos refletir diante disso tudo e pensar que Deus é bom e tem um bom plano.